Talvez ninguém tenha te contado isso desta maneira. Você não está preso à falta de prosperidade. Você está preso ao peso que carrega por dentro. E não é sua culpa. Vivemos numa sociedade acelerada, que nos ensina a querer tudo rápido, a segurar tudo, a controlar tudo. Mas ninguém nos ensina a soltar. E é exatamente isso que bloqueia sua vida, sua paz e suas oportunidades. Se você sente que está cansado por dentro, mesmo fazendo tudo certo, eu quero que saiba que esse cansaço não vem do que você faz, vem do que você não solta. Mágoas antigas, pensamentos acelerados, expectativas irreais, autocobrança constante. Tudo isso ocupa o espaço onde a prosperidade deveria entrar. E é por isso que, às vezes, sua vida parece andar em círculos, como se algo invisível te segurasse. A verdade é que a mente humana só prospera quando aprende a ser leve. E leveza não é preguiça. Leveza é sabedoria. É saber o que carregar e o que deixar ir. É ter coragem de abrir espaço para o novo. É permitir que a vida te surpreenda. Porque, no fundo, prosperidade não é apenas sobre dinheiro. É sobre paz, clareza, criatividade e energia para reconhecer oportunidades. E antes de te entregar essa jornada de transformação, inscreva-se agora nesse canal. Aqui, você vai aprender a reescrever sua história emocional, a dominar sua mente e a abrir caminho para a vida abundante que você merece. Este vídeo pode ser o início de um novo capítulo em sua vida. Agora, vamos começar entendendo por que algo tão simples como soltar pode mudar tudo na sua vida. Eu sempre digo que a mente humana é como uma mochila que nunca tiramos das costas. E, curiosamente, não percebemos o quanto ela pesa até alguém pedir para abrirmos e olharmos o que tem lá dentro. Muitas vezes, nessa mochila, guardamos mágoas velhas, cobranças antigas, expectativas irreais e medos que nem são nossos. E o mais intrigante é, caminhamos pela vida achando que esse peso é normal, como se todo mundo estivesse destinado a viver cansado por dentro. A síndrome do pensamento acelerado, algo que estudei por décadas, faz exatamente isso. Enche sua mente com excesso. Pensamentos demais, emoções demais, preocupações demais, e quando há excesso, não há espaço. Sem espaço, nada novo entra. É como tentar guardar um presente numa gaveta entupida de papéis que você sabe que nunca mais vai usar. Prosperidade é presente, é fluxo, é movimento. Mas muitas pessoas querem prosperar sem antes abrir espaço para a prosperidade entrar. Outro dia, atendendo um paciente brilhante, percebi isso claramente. Ele trabalhava 12 horas por dia, sonhava com novas oportunidades, mas vivia exausto, mentalmente congestionado. Disse a ele: "Você quer que a vida te entregue novas portas, mas está tentando encaixá-las num corredor lotado de portas velhas que você se recusa a fechar." Ele ficou em silêncio. Aquele silêncio que não vem da falta de palavras, mas do excesso delas. Daquele dia em diante, entendeu que prosperidade começa com soltar, não com forçar. Quero que você faça um exercício simples hoje. Abra uma gaveta da sua casa e tire tudo o que não serve mais. Apenas 3 minutos. Ao fazer isso, observe a leveza interna que aparece. Não é sobre a gaveta, é sobre sua mente. A prosperidade não floresce em terrenos apertados. E se você quer que ela chegue, precisa primeiro abrir espaço. E é exatamente nesse ponto que começamos a descobrir por quê. Sempre que falo sobre prosperidade, muita gente pensa apenas em dinheiro. Mas prosperidade é, antes de tudo, um estado emocional. E não existe estado emocional próspero quando estamos presos. Presos a histórias antigas, a erros que já passaram, a pessoas que já foram, a expectativas que nunca se cumpriram. O apego é um ladrão silencioso. Ele te convence de que segurar é proteção, quando, na verdade, segurar é prisão.
O apego aprisiona sua mente. Eu mesmo, no início da minha carreira, tinha dificuldade em soltar ideias antigas. Achava que, se deixasse uma teoria para trás, estaria desperdiçando anos de estudo. Até perceber que o conhecimento só evolui quando abrimos mão do que já não faz sentido. E isso vale para tudo: relacionamentos, hábitos, crenças e até sonhos que já não combinam com quem nos tornamos. Segurar por medo é como tentar salvar uma planta morta enquanto uma semente nova pede espaço para crescer. Quero que você observe, agora mesmo, um ponto da sua vida em que você está segurando algo além da conta. Talvez seja um ressentimento, talvez seja uma narrativa, talvez seja o hábito de pensar: tudo dá errado para mim. Quando você não solta, você reforça. E quando reforça, transforma um pensamento isolado em identidade. Já percebeu? Pessoas que dizem "sou azarado" geralmente não percebem que estão presas a uma história que elas mesmas repetem há anos. Faça um pequeno experimento. Escreva num papel aquilo que você sabe que precisa soltar. Um medo, um nome, um pensamento. Depois, amasse o papel e jogue no lixo. Não pela ação em si, mas pelo símbolo. O cérebro aprende por símbolos. Quando você joga fora aquilo que te aprisiona, ele entende que está autorizado a liberar espaço interno. E ao liberar espaço, algo curioso começa a acontecer. Há algo que sempre observei em meus pacientes e alunos. A maioria deles não sofre por falta de capacidade, mas por excesso de carga, excesso de autocobrança, excesso de expectativas irreais, excesso de comparações. A mente, quando sobrecarregada, se torna como um computador com muitas abas abertas. Até tenta funcionar, mas tudo fica mais lento, pesado, confuso. Você não prospera porque não é capaz. Você não prospera porque está tentando prosperar carregando um mundo nas costas. A síndrome do pensamento acelerado acelera tudo: emoções, medos, autocensura, impulsividade. Quando a mente está saturada, ela perde o senso de prioridade. E quando não há prioridade, qualquer pequeno problema vira um enorme obstáculo. Já percebeu como, nos dias em que estamos mentalmente cansados, até dobrar uma roupa irrita? Isso não é sobre a roupa, é sobre o estado mental. Prosperidade precisa de clareza. Clareza precisa de espaço. E espaço só nasce quando você solta aquilo que já está ocupando demais. Lembro-me de um diretor de uma grande empresa que me disse: "Sinto que estou sempre atrasado, mesmo quando não tenho nada urgente para fazer." E eu respondi: "Esse atraso não está no relógio, está na sua mente." Ele carregava tantas pendências não resolvidas, emocionais e profissionais, que vivia num ciclo de autoafogamento mental. Quando o ajudei a organizar suas prioridades e soltar a ideia de que precisava controlar tudo, ele enxergou oportunidades que sempre estiveram ali, mas estavam escondidas atrás do excesso. Quero te propor algo simples e poderoso. Faça uma lista de tudo o que está tirando sua energia. Não para resolver tudo hoje, mas para tirar essas ideias do ar mental. Quando escrevemos, desligamos a mente da obrigação de lembrar. É como fechar várias abas do navegador interno. Muitas pessoas têm medo de soltar porque confundem soltar com perder. Mas, na verdade, soltar é recuperar o que você perdeu há muito tempo. Sua liberdade interna. Soltar é um ato de coragem emocional. É dizer para si mesmo: "Eu mereço leveza." A mente que aprende a soltar se torna menos reativa, mais criativa e infinitamente mais próspera. Porque prosperidade não combina com apego emocional, combina com fluidez, movimento, expansão. Eu costumo dizer que quem segura demais vive com as mãos fechadas, e mãos fechadas não recebem nada novo. Da mesma forma, quem solta abre espaço para que o inesperado aconteça. Me lembro de quando, jovem pesquisador,
Precisei soltar um projeto que eu havia idealizado por anos. Ele já não fazia sentido, mas eu insistia nele por apego emocional. Quando finalmente decidi deixá-lo ir, descobri um novo caminho que transformou completamente minha carreira. Às vezes, a vida só te mostra o próximo degrau quando você deixa o anterior para trás. Quero que você entenda isso profundamente. Soltar não é desistir. Soltar é escolher. É escolher não carregar o que já terminou, não insistir no que dói, não alimentar o que te puxa para baixo. Pode ser uma crença como não sou bom o suficiente, pode ser um relacionamento desgastado, pode ser uma meta que já não conversa mais com seu coração. E tente-se faedocint. Quando você solta, você recupera a energia. E é essa energia que atrai novas oportunidades. Experimente algo hoje. Escolha uma única coisa para soltar. Apenas uma. Pode ser um hábito que te faz mal, um pensamento repetitivo, um objeto que não serve mais, uma culpa que você carrega. Dê a si mesmo a permissão de liberar esse peso e observe como, muitas vezes, ao soltar uma única coisa, outras começam a se reorganizar naturalmente. Se existe algo que aprendi ao longo da minha vida como pesquisador da mente humana, é que criatividade não nasce em excesso. Criatividade nasce no espaço. É impossível prosperar quando sua mente está tão cheia de preocupações que não consegue imaginar novos caminhos. O cérebro precisa de respiros, de pausas, de silêncio. Silêncio não é ausência, é presença. É nele que as melhores ideias aparecem, que os insights surgem, que a prosperidade encontra terreno fértil. Sempre que estou desenvolvendo uma nova teoria ou escrevendo um livro, faço algo curioso. Paro totalmente por alguns minutos. Fecho os olhos, respiro profundamente e permito que minha mente se reorganize. É impressionante como apenas 3 minutos de pausa podem mudar completamente a clareza de um pensamento. Uma mente acelerada tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Uma mente que aprende a soltar permite que o essencial apareça sem esforço. Você talvez esteja se cobrando para ter ideias melhores, fazer escolhas melhores, atrair oportunidades melhores, mas sua mente está sem espaço para gerar tudo isso. É como tentar plantar sementes num solo duro e cheio de pedras. O problema não é a semente, é o terreno. Quando você solta a necessidade de controle, quando solta a pressa, quando solta as expectativas irrealistas, sua mente finalmente respira. E quando ela respira, cria. E quando cria, prospera. Faça um teste rápido. Nos próximos dias, reserve 3 minutos diários para ficar em silêncio absoluto. Sem celular, sem estímulos, apenas você e sua respiração. Não tente pensar em nada. Deixe que os pensamentos venham e vão, como nuvens no céu. Depois de alguns dias, perceba como sua clareza aumenta e como oportunidades começam a ser vistas, onde antes havia confusão. Muitas pessoas acreditam que prosperar é controlar tudo. Controlar o dinheiro, o tempo, as emoções, as pessoas, o futuro. Mas controle excessivo não é organização. É ansiedade disfarçada de zelo. E ansiedade é inimiga da prosperidade. A mente que tenta controlar cada detalhe vive tensionada, sempre esperando o pior, sempre imaginando cenários que nunca acontecem. A verdadeira força não está em controlar tudo, mas em confiar que nem tudo precisa ser controlado. Eu mesmo, durante anos, tive dificuldade com isso. Como psiquiatra e pesquisador, meu impulso era tentar prever cada variável, até que percebi que isso não me tornava mais sábio, apenas mais cansado. Quando soltei o controle e deixei alguns processos seguirem seu próprio ritmo, descobri algo precioso. A vida é muito mais generosa quando não tentamos comandar cada passo dela. Algumas das melhores oportunidades vieram justamente dos caminhos que eu não planejei.
É preciso soltar para receber. Pense agora em uma área da sua vida onde você está tentando controlar demais. Talvez seja o medo de perder dinheiro, o medo de não ser reconhecido, o medo de não conseguir o que deseja. Todo medo gera rigidez. E onde há rigidez, não há fluxo. A prosperidade precisa de fluxo. Quando você solta o controle, você permite que as coisas aconteçam sem que sua mente precise empurrar o tempo inteiro. E é nesse espaço que novas possibilidades aparecem, silenciosas, elegantes, inesperadas. Experimente algo hoje. Escolha uma situação pequena e pratique não controlar. Pode ser deixar alguém escolher por você, pode ser aceitar um atraso sem se irritar, pode ser perceber um imprevisto e não transformar em tragédia. A vida manda sinais quando você solta, e esses sinais geralmente são convites para algo maior. O tempo certo existe, mas não é o seu. A pressa é uma das maiores inimigas da prosperidade emocional e financeira. Quando estamos com pressa, não pensamos, reagimos. E quando reagimos, tomamos decisões movidas pelo medo, pela comparação, pela ilusão de que estamos atrasados na vida. Mas ninguém está atrasado no próprio caminho. A natureza não tem pressa, e ainda assim, tudo floresce. A mente que aprende a soltar a ansiedade pelo futuro ganha algo precioso: a capacidade de enxergar oportunidades que a pressa costuma atropelar. Eu mesmo já vivi isso inúmeras vezes. Alguns dos meus livros mais importantes só puderam nascer quando eu parei de tentar escrevê-los rápido demais. A pressa bloqueava minha criatividade, minha clareza, minha sensibilidade. Quando soltei a ideia de ter que terminar logo, o texto finalmente começou a fluir. E a prosperidade funciona exatamente assim. Quanto mais você tenta forçar, mais ela se afasta. Quanto mais você solta, mais naturalmente ela encontra o caminho até você. Observe quantas vezes, nesta semana, você pensou frases como: "Eu devia estar mais longe. Já era para eu ter alcançado tal coisa. Todo mundo está prosperando, menos eu." Essas frases criam uma distorção emocional perigosa. Transformam sua jornada em corrida, e ninguém prospera correndo exausto. Prosperidade precisa de presença, não de pressa, de serenidade, não de cobrança, de paciência, não de desespero. Para começar a soltar essa urgência, pratique algo simples. Escolha uma tarefa do seu dia e faça no ritmo mais confortável possível, sem acelerar, sem tentar terminar antes do tempo. Pode ser lavar a louça, andar até o mercado, arrumar a cama. Ao treinar isso em pequenas ações, você reeduca sua mente para entender que nada grandioso floresce no desespero. E ao fazer isso, você começa a perceber um detalhe muito curioso sobre o tempo. Quando você solta, o universo organiza o que você não conseguia. Existe algo muito interessante sobre a mente humana. Quando ela para de insistir em controlar tudo, parece que a vida começa a se reorganizar por conta própria. Não é mágica, é neurociência emocional. Quando você está tenso, ansioso, preso ao medo de perder, sua percepção se estreita. Você só enxerga problemas. Mas quando você solta, seu campo de visão se abre, e aquilo que parecia impossível de repente encontra um caminho. É como limpar uma janela que você nem sabia que estava embaçada. Lembro-me de uma paciente que vivia exausta, tentando fazer tudo dar certo. Era controle sobre o trabalho, sobre a família, sobre cada detalhe do futuro. Ela dizia: "Se eu soltar, tudo desmorona." Mas a verdade era outra. Tudo estava desmoronando justamente porque ela segurava demais. Quando finalmente aprendeu a confiar um pouco mais no fluxo da vida, algo surpreendente aconteceu. Relações melhoraram, oportunidades surgiram e a paz que ela buscava há anos começou a aparecer. Não porque ela fez mais, mas porque ela soltou.
Quero que você repare nisso. A vida tem um jeito curioso de cooperar com quem coopera com ela. E cooperar com a vida significa não travar o movimento natural das coisas. Sabe aquelas situações que insistem em não se resolver? Às vezes só estão esperando que você pare de insistir no caminho errado. Porque quando você solta, você autoriza a vida a reorganizar o cenário de um jeito que você não conseguiria sozinho. Hoje, experimente delegar algo pequeno. Pode ser pedir ajuda para um familiar, aceitar que algo não precisa ser imediato, ou simplesmente parar de buscar respostas para uma situação que exige tempo. Quando você faz isso, seu cérebro interpreta como um ato de confiança, e a confiança cria rotas que o medo jamais seria capaz de enxergar. Uma das maiores prisões emocionais que impedem a prosperidade é a história que você conta para si mesmo há anos. Histórias como: eu nunca tive sorte, eu não sou bom com dinheiro, nada funciona para mim, eu não mereço coisas boas. Essas narrativas parecem verdades absolutas, mas são apenas lembranças emocionais repetidas tantas vezes que se transformaram em identidade. E prosperidade não nasce em mentes que insistem em repetir o passado. Nasce em mentes dispostas a escrever um novo capítulo. Eu precisei aprender isso na prática. Durante muitos anos, carreguei a narrativa de que eu precisava provar meu valor o tempo inteiro. Essa história me fazia trabalhar sem descanso, buscar aprovação, me cobrar excessivamente. Quando finalmente soltei essa narrativa, percebi que meu valor já estava em mim e não no que eu produzia. E quando essa ficha caiu, minha vida se expandiu de formas que eu jamais imaginaria. Soltar velhas histórias é como abrir uma janela numa sala onde você viveu anos no escuro. Quero que você observe qual é a narrativa que você mais repete sem perceber. Talvez seja algo que aprendeu com sua família, ou uma frase que alguém lhe disse no passado e você acreditou. A mente registra essas histórias como se fossem verdades eternas, mas elas não são. São apenas marcas emocionais, e marcas podem ser ressignificadas. Quando você solta a história antiga, você dá permissão para que uma nova se escreva. Uma história onde você não é vítima, mas protagonista. Experimente fazer isso hoje. Escreva a sua velha narrativa em uma frase curta. Depois, logo abaixo, escreva a versão nova, aquela que você gostaria de viver daqui em diante. Por exemplo, nunca tenho oportunidades. Pode se transformar em: estou pronto para reconhecer e receber novas oportunidades. Essa simples troca altera circuitos emocionais. E quando esses circuitos mudam, seu destino começa a mudar também. A prosperidade é uma consequência. A mente humana prospera quando experimenta leveza. Leveza não é ausência de responsabilidade. É ausência de fardos invisíveis. Quando você solta o que te pesa, sua energia muda. E quando sua energia muda, sua percepção muda. Prosperidade não é algo que você corre atrás. É algo que você atrai quando está emocionalmente alinhado. A leveza abre portas que o peso fecha. E essa é uma das verdades mais profundas que aprendi acompanhando milhares de pessoas ao longo da minha trajetória. Eu já vi empresários, professores, donas de casa, jovens e idosos transformarem suas vidas simplesmente aprendendo a soltar o desnecessário. Soltar a culpa, soltar a pressa, soltar a necessidade de ser perfeito, soltar a busca por aprovação. Quando a mente deixa de lutar contra si mesma, ela finalmente pode direcionar energia para o que realmente importa. E é nesse ponto que a prosperidade deixa de ser um desejo distante e se torna um caminho natural. Você não precisa de fórmulas mágicas, nem de técnicas complexas. Precisa apenas de espaço interno, porque quando você solta, você se reencontra. Você se escuta. Você recupera sua paz. E a paz é um ímã poderoso para a prosperidade.
A paz te ajuda a pensar melhor, decidir melhor, agir melhor. A prosperidade sempre foi consequência, nunca causa. Primeiro você solta, depois você floresce. Quero te convidar a dar um passo simbólico hoje. Escolha algo, um hábito, uma culpa, uma lembrança, um objeto, uma cobrança e solte. Apenas um gesto, mas feito com consciência. Observe como o ar parece entrar diferente, como sua mente parece respirar. Se você chegou até aqui, quero que leve consigo uma verdade simples e poderosa. A vida sempre recompensa quem tem coragem de soltar. Não porque soltar é fácil, mas porque é necessário. A mente que se liberta do peso abre espaço para o inesperado, para o novo, para o extraordinário. E a prosperidade sempre encontra aqueles que caminham leves. Então, antes de sair deste vídeo, faça uma escolha por você. Solte o que te dói. Solte o que te trava. Solte o que já não faz sentido. A vida não é sobre segurar o que passou, mas sobre criar o que ainda pode florescer. E lembre-se, quando você solta, o universo aproxima o que é seu por direito. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precise soltar para prosperar. E eu te encontro no próximo vídeo, com mais sabedoria, mais paz e mais caminhos para a sua mente prosperar.